Bem-vindos de volta ao Inova Invest. Agora no nosso segundo episódio, a gente vai trazer três feras aqui para falar sobre como encontrar novos negócios, como realmente descobrir aquela startup que tem um brilhozinho diferente que vai trazer resultados significativos. No primeiro episódio a gente falou sobre o Sebrae, como o Sebrae pode ajudar a gente em toda essa jornada, como que hoje o Sebrae é o principal canal aqui também no Mato Grosso sobre novos negócios e startups. E hoje a gente fala, cara, beleza, temos o Sebrae, e o que mais eu consigo conectar aí? E aí a gente trouxe Leandra, Olá. Carlos Santana Fala, Jeff, tudo bem? e também o nosso amigo Fernando Rolim, falando um pouquinho sobre investimentos e startups. Sejam bem-vindos a esse episódio que vai ser muito legal. Valeu, vai sim, com certeza. Vamos lá. Ô, Carlos, fala um pouquinho sobre você, cara, só para apresentar a galera, o que você faz, o que é a tua jornada que você vai contribuir pra gente aqui. Legal, beleza. Bom, eu tenho acho que uma história que começa aí nesse ambiente de startups há algum tempo já. Entre 2010 e 2012, nós começamos a conversar sobre esse tema mais profundamente aqui em Campo Grande, participar aqui do Sebrae. Na época nem tinha ideia ainda de existir o Living Lab, mas nós fomos numa primeira turma que fizemos uma viagem para Recife, né, Pernambuco, onde a gente visitou o Porto Digital, visitou o Instituto César, conhecemos várias pessoas, e a gente veio evoluindo e amadurecendo esse modelo de startups, de ambiente de inovação, como, né, construir isso tudo aqui em Campo Grande. E aí foi onde surgiu a Startup MS, que acho que foi uma das primeiras associações, né, vinculadas a esse ambiente, que a gente teve a oportunidade de fundar, de começar lá atrás, com várias pessoas extremamente importantes, que hoje estão ainda mais importantes para esse cenário. E foi tudo uma evolução, né? Então, como advogado, eu vim fazendo o caminho mais jurídico, mas me envolvendo bastante com as questões de negócio também. É do meu perfil isso, então fez muito sentido me envolver, né? Apesar de serem empresas de um porte, né, muito pequeno ou ideias, a gente sempre foi contribuindo, entendendo um pouquinho mais. Isso evoluiu, né? Nós escrevemos o Estatuto de Fundação da Associação Brasileira de Startups, que foi um marco, eu acho que um divisor de água super importante, não só para Campo Grande, mas para todo o Brasil. Hoje a ABS é extremamente fundamental porque ela, né, para o papel que ela desenvolve, né, na sociedade. Me vinculei durante um período na Anjos do Brasil, fui líder do núcleo aqui em Mato Grosso do Sul durante um período, né, me desvinculei e continuo ainda me envolvendo em várias questões relacionadas a startups, não só investimento, mas assessoria jurídica propriamente, e é uma coisa que eu gosto muito, né? Sou investidor também, tem vários grupos de investimento que eu participo, algumas que são pessoas que a gente tem alguma relação e por oportunidade a gente acaba entrando como investidor, mas hoje especialmente na Aleve, né, que é um grupo de Legal Techs, e também na Link, que criou recentemente aí um fundo de investimento, a gente está próximo deles ali, tem contribuído, tem investido. Então, acho que esse ambiente é um ambiente que não só pela oportunidade de negócio financeiro, até falando, mas até para desenvolvimento pessoal, abrir a cabeça, tá sempre vinculado a um mercado que surge ideias novas, novas oportunidades, está sempre em constante transformação, faz muito sentido para mim. Então, eu gosto muito de estar aqui, é um prazer estar sendo convidado por vocês para a gente poder bater esse papo. Eu estou à disposição aqui para poder contribuir, né? Como sempre, eu acho que eu pude contribuir um pouquinho aí para que isso tudo fosse se desenvolvendo. Ô, louco, contribuí muito. Leandra, se apresenta para a gente um pouquinho, vamos falar um pouco sobre esse tema. Bom, eu sou Leandra, né? Estou nesse mundo da inovação há mais de 27 anos. Hoje à frente do Living Lab desde o início. Estou com essa pauta de startups desde o início, né? Não estive na missão para o Porto Digital na ocasião, mas fui uma das operacionalizadoras por detrás do processo. Apoiamos desde o início essa temática organizada pelo time de empreendedores de startup, e hoje a gente está com uma carteira aí com mais de 650 negócios em inovação sendo atendida, tanto na área de startup como negócios de impacto. E Fernando, cara, investir em startups, a gente participou do primeiro episódio juntos e agora nesse segundo, é uma aposta cega, a gente vai olhando como que a gente escolhe de verdade esse negócio que a gente quer investir, que tem potencial? Fala um pouquinho da sua experiência e me ajuda como investidor a encontrar um bom negócio. Eu sempre fui ligado à inovação, desde que eu comecei a trabalhar e depois eu comecei a empreender. Nessa minha trajetória empreendedora, eu já montei 21 negócios durante essa minha trajetória. Algumas delas foram startups,
né? E depois eu comecei a investir em startup, quase que por acaso, né? Mas oportunamente eu posso até contar essa história. Mas o que acontece? A motivação pela inovação, né, que eu sempre tive, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, a inovação, para mim, ela acabou confluindo nesse mundo de startups. E aí eu comecei a participar de alguns grupos de investidores, entender e aprender com esses investidores, né, o que eu tinha feito de certo e o que eu tinha feito de errado nessa trajetória de investimento, né? Porque não é um investimento tradicional, mas eu não quero dar uma carga de investimento. Eu acho que a aproximação às startups, né? Então, nós estamos falando aí no Mato Grosso do Sul aí de um universo que está dentro do guarda-chuva, aí debaixo do guarda-chuva do Living Lab, de mais de 600 negócios inovadores, né? Puxa, isso é sensacional. Eu me vejo me aproximando disso, né? E à medida que eu vou conhecendo esses negócios e trabalhando com eles ou interagindo com os empreendedores que fazem esse negócio, dá vontade de apoiar alguns deles, né? E isso, não existe negócio sem capital, né? Todo negócio precisa de capital. E o negócio da startup precisa de mais capital do que os negócios tradicionais. Por quê? Porque ele precisa escalar, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver para que ele tome o seu lugar no mercado e não seja atropelado por outro que vem tal e tome esse lugar que essa startup gostaria de ter. Então, essas coisas, né? Então, a inovação é o que me atraiu para esse negócio. E aí, naturalmente, eu fui alocando uma parte do meu recurso disponível em alguns desses negócios, tá? E alguns já faz bastante tempo e outros mais recentemente. Eu estou sempre avaliando novos negócios, mas pelo negócio, né? Porque eu quero me aproximar disso, né? Então, eu acho que o que me atrai para o investimento é a inovação. São os negócios inovadores que podem transformar, como de fato, né, algumas startups transformaram o jeito que a gente se relaciona, seja com meios de pagamento, seja como você se transporta de cá para lá, como você compra ou aluga um carro. Tudo isso tem a ver com uma inovação que foi desenvolvida aí por um empreendedor com uma ideia diferente. Ô Fernando, eu ainda vou descobrir até o final dessa série aqui quanto que você já investiu e o quanto que você já conseguiu de retorno aí, tá? Daqui a pouco eu vou conseguir extrair essa informação de você. Ô Carlos, mas, cara, conectando isso que o Fernando tava falando e trazendo essa pegada para você, cara, beleza, você é investidor, o que você levou em consideração em alguns desses negócios? Sei lá, de repente contar um case, para investir, para olhar e, puxa, essa startup tem um negócio diferente aqui. O que você considerou? Acho que o que o próprio Fernando fala, né? Você vai conhecendo o negócio, você vai conhecendo as pessoas que fazem o negócio, e eu acho que no fim do dia você acaba mais investindo pela pessoa do que pelo próprio negócio, né? Claro que você vai criando paralelos dentro dessas análises para você tomar uma decisão. É óbvio que disponibilidade do capital financeiro pessoal também, né, tem que entender isso claramente, porque é um investimento de risco, apesar de qualquer grande oportunidade ou grande possibilidade, ou por melhor que seja aquele empreendedor, o capital é de risco. Então você tem que estar disposto, né, aquele valor investido demorar mais ou não voltar. Mas sempre quando a gente vê que a pessoa que está por trás do negócio tem uma dominância, entende o que está fazendo, tem uma visão de crescimento e tem uma
uma credibilidade com você em relação ao risco que ela está compartilhando com você naquele momento, eu acho que são alguns gatilhos que a gente vai assumindo para de fato topar, assinar um contrato com ela. Então eu acho que sempre parte um pouco disso, né? Você vai, até porque normalmente comigo eu acabo me aproximando muito desse ambiente, às vezes pela questão jurídica, né, do negócio. Então eu acabo fazendo uma análise, eu tendo conversas bastante profundas com esse empreendedor, no sentido de como que ele está desenvolvendo, a segurança que ele tem do negócio, como é que ele vê aquilo escalar e como que ele tem um nível de comprometimento com o teu recurso, né? Então, quando a gente consegue conciliar esses pontos e você, dentro do que você entende como oportunidade de investimento, considera aquilo, aí é o que eu entendo que é um gatilho para mim, né, topar entrar numa startup. Entendi. É assim, você não pega e investe numa startup e você já casa com ela, né? Não. Então tem vamos fazer essa analogia, tem uma aproximação antes. Então eu conheço essa pessoa, depois eu começo a namorar com essa pessoa, e depois um processo de noivado, talvez ali um termo de confidencialidade, um NDA, e de fato o casamento é uma jornada lá na frente, né? Eu queria ouvir um case, assim, alguma história, de repente, não necessariamente dizer qual é a startup, o nome das pessoas, mas que você fez essa jornada, assim. Assim, como a gente participou ao longo de vários grupos, de vários, né, ambientes que traziam isso pra gente, sempre foi muito comum. Então, em vários casos, a gente começava fazendo atendimento, né, fazia ali uma prestação de serviço, ou trocava ideia com a pessoa ali a respeito do negócio dela, ou de alguma dúvida que ela tinha, e você ia ganhando, né, confiança, encontrava um pouco mais essa pessoa, continuava mantendo o nível de conversa, e aí aquilo vinha para um lado de fato fazer, né, um negócio junto. Mas eu acho que esse é o namoro, né? Então, quando você passa essa etapa de namoro, de entender que dá para confiar na pessoa, aí você passa... A própria pessoa também faz isso com você, né? Eu acho que o investido também namora o investidor. Sim. Então, a hora que ele vê que você também tem um pouco mais a agregar do que além do capital financeiro, também ele te chama para participar do negócio. Porque hoje, quando as empresas estão muito nessa fase, muitas delas, óbvio que precisam do valor financeiro, mas ter alguém que tenha talvez um pouco mais de experiência, um pouco mais de senioridade com alguns assuntos que ele precisa tratar na empresa, ele também quer você perto, né? E aí ele pode eventualmente facilitar essa entrada, ajustar a condição de entrada e querer além do próprio recurso financeiro. Então, acho que para mim sempre funcionou muito nesse ambiente. Então, tanto quando a pessoa vai conversando com você, que sente confiança no que você tem de potencial técnico para oferecer para ela, aí isso vai tudo criando, acho que um ambiente propício para você, de fato, entrar como investidor nessa startup. Que você trouxe aí, cara, você foi lá, embora você não tenha contado o case, mas é um lance do tipo, além do capital, né, além do recurso que eu vou colocar aqui naquele negócio, eu conheci o empreendedor, eu conheci a startup, eu conheci as entreguinhas dele, eu estou entendendo qual é o time. Então é um pouco por aí, certo? Sim, por aí, exatamente por aí. Assim, falar de cases, por exemplo, a gente tem vários cases que eu conheci dentro da Startup MS, né, que eu vim criando um nível de relacionamento com a pessoa ao longo de alguns anos de conversa. Né, e aí, num dado momento, aquela pessoa, de fato, abriu as portas para que a gente investisse, ou ela abriu as portas para que várias pessoas investissem, e a gente se sentiu confortável para investir naquele momento. Então, tem algumas dessas empresas que a gente participou como investidor, ajudou depois a prestar um serviço para ela vender parte do negócio dela para uma multinacional. A gente reestruturou a empresa numa fase de endividamento dela, numa fase de estruturação societária por algumas divergências com sócios, e depois ela acabou sendo vendida para grandes grupos. Então, assim, aqui, uma coisa que eu vejo aqui que pouco é noticiado às vezes disso. Então, assim, quando a gente fala muito especificamente, você meio que quase entrega qual que é a startup, né? Então, como a gente não tem autorização para falar especificamente de nome, a gente até pode fazer, às vezes, junto com o próprio empresário, um bate-papo nesse sentido, acho que daí dá para a gente falar mais abertamente. Mas o que acontece muito é dentro desse clima, né? Quase que eu entreguei, hein? Eu sei de algumas, quase que eu entreguei. Legal. E Leandro, esse passo do empreendedor ali, essa dificuldade que às vezes tem entre os sócios também, né? Então, os sócios discutindo se pegam capital, se não pegam, mas eu acho que você já viveu essa jornada muito aqui no Living de conectar empreendedores e investidores. Como é que tem funcionado isso, olhando pelo lado do investidor? Eu quero investir, eu quero falar com você, Leandro. Tem como chegar aqui no Living e trocar uma ideia com você e, olha, eu conheço isso e
Você consegue me ajudar a conectar nessas pontas? Me diz aí. Um ponto importante que está na fala do Fernando, do Carlos e na tua pergunta é: o que começa todo o processo é a necessidade do recurso naquele negócio. Entretanto, o que fundamenta de fato isso não é o recurso. Sim. O que é interessante é o relacionamento. E o que é relacionamento? E antes de responder o que é relacionamento, eu acho que é importante a gente deixar claro um ponto. Dinheiro é necessário? Sim. Para o empreendedor, existem quais fontes? A receita do seu cliente. Se isso não está dando o suficiente para crescer, tem que olhar outros pontos. Quer um dinheiro só pelo dinheiro e depois eu só pago o valor e não tenho ninguém se intrometendo no meu negócio, aí são as linhas de financiamento de banco. Melhor ir no banco. Vai no banco. Uhum. Quer um recurso de investimento, seja de fundo, ou direto, ou da família, enfim, isso significa que você vai ter que prestar conta constantemente com quem te deu o dinheiro. Esse dinheiro, ele vem com o dono do dinheiro junto. Por Sim. quê? Ninguém tá rasgando dinheiro, Uhum. né? Se tá rasgando dinheiro, existem outras conversas a ser feitas e logo a família vai se apropriar do processo. Então é o seguinte, se você vai colocar dinheiro, você tem responsabilidades e é importante a empresa e o empreendedor estar preparado para dar satisfação sobre onde está sendo aplicado. Ao mesmo tempo, quem está entrando com investimento, ele tem que ter a confiança de que está colocando recurso para aquele fundo, para aquele objetivo, para aquele propósito do desenvolvimento do negócio. Então, quando o Carlos traz relacionamento, é disso. É de um projeto, é de uma proposta de crescimento, é de um negócio embasado em negócio, é de um negócio que está dando realmente resultado com o cliente, eu estou tendo receita com aquele negócio, o plano de crescimento está acontecendo, né? O plano de desenvolvimento está indo e mais do que tudo. O empreendedor aceita conversar e conversa sobre os conselhos que esse investidor está dando. Então, se é um investidor, eu preciso do recurso, é um investidor que eu não consigo falar com ele, a linha de pensamento dele não me interessa, não converge, não é ele que vai ser o cara que vai investir no seu negócio. Sabe uma coisa, até complementando aí que é importante, eu acho que o mercado está amadurecendo, né? Amadureceu muito aí, eu acho que esses últimos 2, 3 anos. Antes tinha muito um certo oba-oba, né? Era muito simples pedir dinheiro, tinha muito negócio, tinha muito grupo ali que estava disposto a ouvir e o pessoal colocar um capital de fato num risco, não sabia nem como é que funcionaria, o que era uma startup, né? O que era aquele produto que eles estavam desenvolvendo. E nem onde seria usado o recurso corretamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que nos últimos 2, 3 anos o mercado amadureceu demais. As pessoas estão exigindo uma prestação de contas. Eu acho que o próprio investido, quando ele pensa em captar o recurso, ele já vem com um planejamento muito mais maduro de como que vai ser feito. E eu acho que reflexo de pessoas também, que às vezes não têm tempo ou condição de fazer análise daquele tipo de negócio, elas se vinculam aos grupos, né? O próprio Fernando falou, eu comentei aqui alguns grupos que eu participo, então isso ficou muito comum. Então a pessoa tem o capital, tem a vontade de participar dessas discussões, mas ela não tem tempo para analisar dados, ela não tem tempo para ficar participando de rodadas de apresentação de startups, então ele entra junto com um grupo de pessoas que ele se sente confortável e confiante para que ele faça, né, essa aplicação do recurso dele. Porque no caso do grupo, tem alguém que vai fazer a gestão e vai fazer esse papel que você não tem tempo. Ou experiência, né? Ou experiência, exatamente. Também. A pessoa quer experimentar esse negócio, né? Então, como é que ela experimenta uma coisa que tem um nível de complexidade bastante alto? Porque quando a gente fala de investimento em startup, tem startups, tem negócios muito mais complexos, sofisticados do que grandes empresas. Uhum. Né? Então, quando você vai comprar um restaurante, você faz análises, né, na métrica daquele modelo de negócio, que às vezes é muito mais simples do que uma startup de uma healthcare, que tem IA e tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, quando você compara os modelos de negócio tradicional e o modelo de tecnologia, o nível de análise é muito mais sofisticado. Então, a pessoa, para chegar num ponto de ter uma percepção completa disso, é muito difícil. Então, obviamente, quando você faz isso com outras pessoas, que cada um entende um pouquinho mais de uma etapa ou outra do negócio, eu acho que viabiliza muito melhor que isso aconteça com uma frequência maior, e também para o lado do investidor, ele acaba tendo ele pulveriza o recurso dele, de modo em que de 10 negócios que ele participa,
7 vão dar errado, 1 vai super bem e 2 vão ficar ali mais ou menos, né, esperando um ponto de ajuste. Então, quando se cria esse ambiente e quem gosta de fazer isso participa, ou com empreendedores, né, mais sérios e comprometidos em prestar conta, em de fato entregar valor, né, para aquele investidor com o que ele está fazendo, a pessoa vai acabar indo para os grupos, né, que aí é onde tem um ambiente que várias pessoas acabam cumprindo etapas do negócio para certificar que aquilo de fato está sendo aplicado onde se esperava. Né? Dentro dessa linha, tanto do que a Leandra falou quanto do Carlos, que é vocês olharam a perspectiva do empreendedor, né, que está querendo buscar o capital e tem o seu projeto e etc. Mas falando e é uma experiência pessoal minha também, mas eu vejo isso refletida em outros tantos investidores anjo que começam a se aproximar da startup, é porque ele também tem uma expertise. Esse investidor, futuro investidor, ele tem uma expertise, ele conhece um segmento de negócio. Então ele quer entrar nesse negócio, ele quer poder contribuir com o conhecimento dele, com a experiência dele nesse negócio. Então, essa é uma motivação muito forte que eu vejo dos investidores. Tá? Não só colocar o capital, mas poder contribuir no desenvolvimento do negócio, né? Que é o que a gente depois chama de capital inteligente ou smart money, né? Que além do recurso financeiro, vem acompanhado de uma real contribuição ao modelo de negócio, ao crescimento do negócio, à evolução, à escala do negócio. Então, isso é uma coisa que, inconscientemente, foi como eu também, além da inovação, eu me conectei com as primeiras startups que eu fui investir, que eu posso contribuir? Eu conheço esse negócio, então eu vou dar um exemplo, um case, tá? Vou contar só o começo da história, não vou contar o final da história, mas que era uma startup de venda de pneus online. Negócio bem inovador, diferente do que tinha na época. Faz algum tempo isso. Falei, caramba, eu conheço eu trabalhei no mercado automotivo, eu dei muita consultoria para diversos grupos, etc. Falei, cara, eu conhecia também a indústria de pneus, cara, eu posso contribuir com isso. Então, investir nesse negócio foi muito mais fácil. Tá? Por quê? Porque eu conhecia do negócio e eu podia contribuir. Eu conhecia o modelo tradicional, né? Sabia quais eram as dores e sabia que aquela startup estava endereçando uma dor muito, muito, muito forte do mercado. Tá? Tinha muitos desafios, evidentemente, mas foi aí que eu me engajei. Então, e tem que haver essa troca, ou seja, o empreendedor também tem que permitir que eu possa a minha contribuição, porque se ele for obtuso ou se ele for fechado, não vai dar certo, né? Então, essa é uma motivação muito forte de engajamento de investidores. Então, assim, a gente está vendo isso, e aí para quem não conhece essa jornada de investir, a gente está vendo que não é uma loucura, né? Não é um jogo de aposta. Né? A gente está falando de bet aqui. A gente está falando de... Lógico que existe um risco, mas se a gente conhecer e usando os critérios, os pilares para investir, entendendo a parte 1, parte 2, parte 3, qual é o plano de negócio? A Leandra falou sobre isso, né? Qual é o plano de negócio? Como que ele está estruturando investir aquele dinheiro aportado? Como que vai aproveitar aquele empreendedor? E aí, pegando esse exemplo do Fernando, como é que eu aproveito o empreendedor, ou o investidor, na verdade, que na verdade todo investidor é um empreendedor, né? Mas como eu aproveito o investidor para fazer essa jornada de aproximar com a minha startup, né? Então, a gente percebe que dentro desses cases a gente tem um cenário, entre aspas, seguro, né? Seguro no sentido de, cara,
faz sentido eu investir nisso. Você não vai botar todo o teu dinheiro ali daquele negócio, lógico, né? Lógico quando eu tô falando aqui, né? Mas aconselho a não fazer. Mas qual é o cenário onde que a gente pode colocar isso? A gente, inclusive no próximo episódio, a gente tem um spoiler do próximo episódio. A gente tem o Guilherme Junqueira, da Gama Academy, que é um negócio que começou aqui no Mato Grosso do Sul de alguma maneira e despontou, foi vendida por milhões para um grande grupo no Brasil. Então, enfim, segura aí que essa é pauta para o próximo episódio. Leandra, dentro desse contexto de novos negócios, eu, empreendedor, estou usando grupos para investir. Quero aprender um pouco mais sobre isso. O letramento super legal, daqui a pouco o Living abre esse processo. Como é que eu conecto? Eu vou aonde? Eu já quero ouvir um pouco mais sobre isso. Como é que eu me conecto mais rápido? Quero investir em negócios inovadores. Tenho investimento, tenho capacidade. Ou eu nem sei se eu tenho, na verdade. A gente está falando de quantos? De 1.000, de 2.000, 50.000, 1 milhão? Então, eu queria entender essa jornada também, sabe? Tipo, não só as fases, mas onde eu procuro mais informações sobre, entendeu? Onde que eu conecto? Citou o caso de, eu vou conhecer o empreendedor. Se você tiver algum case legal, de uma história legal, de uma startup que você acompanhou essa jornada, do que potencialmente o investidor olhou nessa startup, o que esse investidor gostou deles e, de fato, como é que aportou. Fala um pouquinho pra gente isso. Pegadinha, essa eu não tinha combinado. Bom, a gente acompanha negócios desde o início. Desde a ideia. Então, hoje a nossa carteira tem empresas que começaram a partir de eventos e de ideias do zero, como nós também temos pessoas que chegam para a gente acompanhar já com um negócio estruturado, com um início já de faturamento, buscando um crescimento exponencial. Então, e hoje a gente tem aqui também programas desde a fase de ideação, com uma fase de exponencialidade também e internacionalização. Então, temos negócios em todos os momentos de negócio, né? O que é importante? Primeiro, quando as startups estão em orientação nossa, trazer qual é o ponto nevrálgico dela, o que ela precisa, o que é o ponto, o que está travando. E aí a gente entender. Essa é uma questão que eles conseguem resolver internamente, ou eles precisam de recurso, e qual é o tipo de recurso que eles precisam, qual o valor para chegar no ponto A para o ponto B. Por quê? Esse recurso ele vem para fazer uma transformação e uma mudança no negócio. Ele não vem para pagar contas. Ele vem para investir naquilo que potencializa o crescimento dele. Então, ele é sempre para dar um passo a mais. Para isso, no nosso acompanhamento, a gente orienta a empresa a como ela planeja aquilo ali. A partir do momento daquele planejamento e nos relacionamentos que acontecem aqui, a gente faz algumas aproximações. Escuta, Jefferson, você tem uma base aí na área de, por exemplo, negócios de bioeconomia. Tem uma empresa aqui, vem participar de um evento, você quer conhecer? E aí a gente começa essa conversa. O que a gente faz é esses matches com responsabilidade. Agora, como acontece o aporte? Aí é do relacionamento seu, empreendedor e investidor, com esta empresa. Onde nós aqui vamos dar todo o suporte para dúvidas, para orientações, para aproximar mentorias, mentores. Por exemplo, se você tem numa tese um reporte da empresa para você mensal, né? Juridicamente, a gente coloca isso e orienta que isso esteja em contrato, né? Que te ampare legalmente desse processo para que de tal forma o relacionamento aconteça. Agora, o que é importante? A gente atende aqui semanalmente pessoas interessadas em conhecer investidores. Mas não é assim. Eu não tenho uma lista onde a pessoa chega e você fala assim, não, peraí, agora você vai falar com essa, agora você vai falar com essa. O Carlos. Não é assim. Né? Você quer? Tá, pra quê? Qual a finalidade? Que ponto que você faz está? Um filtro. Não, ela tem que estar preparada. Sim. Por quê? Precisar de dinheiro, todo mundo precisa.
Não, algumas pessoas não, vai. Ok, mas a conversa chega assim, eu preciso de dinheiro. Ok, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro, né? Para quê? Em que fase que tá? E é muito comum a pessoa querer buscar um recurso na fase de ideia. Ainda não tem um negócio estruturado. Essa é uma fase um pouco difícil de se conseguir recurso de investimento. Não validou ainda, não entendeu se aquilo realmente vai funcionar ou não. É só uma ideia. Sim, e eu não sei nem até que ponto essa ideia, eu, enquanto investidora, não estou falando enquanto mentora, mas, né, Carlos, o investidor, ele precisa de ter segurança daquilo ali. Dinheiro não aceita desaforo, já dizia minha avó, né? E para o investidor, ele vai colocar aquele recurso porque ele almeja em um ano, não vou dizer um ano, vamos colocar aqui 2, 3 anos, pelo menos, ver que aquele dinheiro foi bem empregado e que ele está dando, ele está rendendo. Não posso não ter tirado ainda, mas eu coloquei um recurso numa empresa que valia 100 mil, e em 2, 3 anos ela está valendo 5 milhões. Né? Então, o objetivo é crescer. E para isso acontecer, a gente está falando de negócios. Negócios requer gestão, requer dedicação, requer time, requer olhar no mercado, requer cuidar das finanças, requer pagar impostos, requer fazer estratégias, acompanhar e gerar relatórios que dê confiança ao time que investiu. Então, a gente está falando de business. Né? O mercado corporativo, o mercado de negócio, ele tem regras. E falar de investidor e de investimento a ser recebido, a gente está falando de uso dessas regras. Tem responsabilidades, tem riscos, ok, mas também tem penalidades. Né? Uma empresa investida, se ela não cumpre com as obrigações em contrato, né? E aí o Carlos está aqui com uma bagagem muito maior que a minha para dizer isso, ela vai ser penalizada. Né? Ela vai responder com a pessoa física dela sobre o mau emprego daquele recurso e, principalmente, quando ela traça aquele plano, que ela atraiu aquele investidor naquela conversa, se ela não cumpre aquilo ali, ela pode sim, né? E ela tem que pagar por aquilo ali. Então, isso é importante. A gente está falando de negócio, a gente está falando de dinheiro. O que muda o canal? Eu não fiz a documentação com o banco. Eu fiz uma documentação jurídica direto ou com um grupo de investidores ou com um fundo de investimento, ou direto com uma pessoa física, que tudo será ancorado em documentos bem redigidos e alguns no tamanho de livros. Essa segurança eu queria... é importantíssima. Fala aí, Fernando. Eu queria complementar, né, e amarrando com o que o Carlos falou, e a Leandra está falando agora, né, dessa garantia de que tenha um negócio por trás. Como disse o Carlos, o negócio já foi muito solto e teve um amadurecimento muito grande, muito positivo nos últimos 3, 4 anos, né? Porque antes alguém vinha com PowerPoint, né, bem construído, bem falado, com uma retórica bonita, né, com storytelling, né, uma narrativa bonita, e ele levantava 1, 2 milhões, né, de investidores, vou dizer, incautos, né, porque não avaliavam o modelo de negócio. Interessante isso, realmente existe esse problema, tal, e dava por certo que aquele grupo de empreendedores ia resolver o problema e ia fazer o negócio acontecer. Então, com isso, acabou criando um monte de... uma distorção no mercado de que bastava ter uma boa ideia e um bom pitch, né, uma boa apresentação, um bom PowerPoint, que levantava-se qualquer capital. E isso trouxe uma distorção grande para o mercado, porque isso não é profissional, né? Isso foi uma onda. Graças a Deus, o mercado hoje está muito mais profissionalizado, muito mais assentado, e como disse a Leandra, o investidor não investe mais no PowerPoint, ele quer ver alguma coisa já relativamente estruturada e funcionando. E precisa olhar o time, como já foi falado aqui, depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso. Mas é isso, né? O mercado ele já está muito mais maduro. O nível de risco hoje, de aceitação de risco, já é muito mais rigoroso, né? Então, por quê? Porque
se aprendeu também com as coisas que não deram tão certo. Point não pega nem desavisado mais, né, Fernando? Antes pegava os desavisados, agora acho que nem isso consegue mais. Boa, Carlos. Boa, Fernando. Cara, agora sim, o Carlão, pegando uma pra gente finalizar aqui agora. Legal, não vai pegar nenhum desavisado e tal. Só que, lógico, a gente tá falando de um negócio que tá começando e tem muito poder de escala. Essa máxima dos investidores que se fala muito é sobre investir investir no time. Se aquele time tem potencial, se aquele time tem um ganho. Do ponto de vista de negócio, entendi qual que é o modelo e tal. Mas como é que eu descubro um pouquinho mais sobre aquele time? Como é que você já investiu em novos negócios e percebeu essa temática, assim? Ó, se a gente tá falando de time é porque já tem um negócio mais sólido, né? Aquilo já tem mais indicadores de sucesso, já tem mais percepção, né? Cheiro de que aquilo vai dar certo. Então, assim, aí você vai fazer as análises, né? De tamanho do mercado que ele está se envolvendo, se aquilo consegue crescer não acompanhando um custo, né, na mesma proporção, ou que ele não precisa de um crescimento de capital também na proporção do crescimento, porque senão a conta nunca fecha no final. Então você tem que ter um negócio que de fato no final você tenha, né, o profit loss ali, né, equilibrado, ou seja, que aquilo de fato deixa dinheiro no final do dia. Senão, beleza, é um negócio super inovador, é um negócio super consistente, mas o custo, às vezes, de desenvolvimento, de preparação daquilo não se justifica. Nós tivemos vários casos aí que no fim do dia a gente acabou descobrindo que, na verdade, não tinha tecnologia, né? Eram 500 pessoas ali por trás preenchendo planilha para a inovação que foi criada, ou de fato uma empresa ali de um determinado porte era uma planilha que fazia a gestão do que o sistema prometia. Então muita coisa quando acontece nesse ambiente, ver o time que está por trás é indispensável, né? Sem time você não tem como ter um negócio de sucesso. Você pode ter às vezes um líder super competente, super responsável, que tem uma ideia super disruptiva ali, mas se ele não conseguir construir pessoas ao redor daquela ideia que façam o negócio acontecer, não vai ter negócio, né? Aquilo pode até ter um crescimento, uma exposição, mas depois não vai se sustentar. Então isso eu acho que independente de ser startup, restaurante, escritório de advocacia, nada se sustenta sem time hoje em dia, né? Apesar da IA aí tá sendo uma disrupção aí para os times, ainda assim você sempre vai ter pessoas por trás ali para saber fazer a pergunta correta, no momento correto, para o negócio, né, adequado para que o negócio possa acontecer, senão não funciona. Então, essa proximidade, esse ambiente que, acho que eu falei um pouquinho, que o Fernando falou também, de ter uma vocação para algum negócio, para estar perto ali da empresa, para ver se aquilo de fato está acontecendo na proporção que você espera, são os maiores indicadores que você vai poder, né, ao longo de uma jornada, entender se aquilo está dando mais certo ou menos certo. Entender também a hora de você poder contribuir com o time, de falar, olha, com a tua experiência, falar, olha, isso aqui não está dando certo ou não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Então, às vezes, você ajuda o empreendedor a encurtar também, né, alguns erros. Boa. Encurtar tanto o empreendedor quanto o investidor a encurtar esses erros, diminuir eles, né? Tem erro dos dois lados, né? Então todo mundo tem que se ajudar nesse caminho. Entre erros e acertos se constrói grandes negócios, né? É isso. Gente, muito obrigado, mas infelizmente vamos acabar esse episódio. Foi super curto, foi super rápido esse bate-papo aqui. Primeiramente, queria te agradecer, Carlos, agradecer o seu tempo aqui com a gente, brigadão. Valeu, obrigado, Jeff, obrigado, Leandro, à disposição de vocês aí. Fernando, obrigado pela fala também aí, super importante. Obrigada a todos. Eu que agradeço você. Obrigada a todos. E o que é muito importante, logo estaremos aí disponibilizando no Mato Grosso do Sul o curso de letramento em investimento. Aguarde. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu.